Voltamos ao último bloco do debate sobre o pó preto e o desenvolvimento da região metropolitana. Deputado Aldir Fax, falamos sobre a perda do incentivo fiscal, um dos mais importantes aqui do Espírito Santo, que é o Fundap, que é muito importante para os municípios. A gente vai perder isso agora? Perdemos a primeira batalha. É uma guerra. Essa guerra se divide em 3 batalhas, para quem está nos assistindo entender. Primeira batalha na Comissão de Justiça, perdemos. Agora vem a batalha da Comissão de Assuntos Econômicos e depois a batalha do plenário. É importante dizer que isso é uma discussão única e exclusivamente dentro do Senado. Isso não foi, infelizmente, nem será discutido na Câmara, como foi a questão dos royalties. Teve uma discussão lá e veio para a Câmara e está agora na Câmara. O Fundap não. O Fundap é uma discussão única e exclusivamente do Senado, em função da Constituição Federal, define de que essa mudança de alíquota de ICMS é somente no Senado. Bom, tudo leva a crer que nós vamos estar perdendo. E isso traz prejuízos enormes, principalmente para os municípios. Para o governo do Estado também traz muito a nível de desemprego, de queda de renda da população, não traz muito a nível de arrecadação do Estado. Mas para os municípios isso vai ser uma perda muito grande, porque os municípios, eles é lógico que do ponto de vista indireto, isso traz prejuízo para as receitas também do Estado. Mas em relação aos municípios, é de uma forma direta a queda da arrecadação com o fim desse chamado Fundap. Né? Para quem está nos assistindo, foi um incentivo criado na década de 70, esse incentivo no ponto de vista de fortalecer as atividades portuárias do Espírito Santo, em função até da grande concorrência que a gente tem, como por exemplo com o Porto de Santos. Considerando que o Porto de Santos é um porto, né, que tem uma estrutura maior, considerando que em São Paulo tem gargalos enormes também, inclusive rodoviário. É verdade, mas muito menores do que o nosso, e considerando principalmente que o grande mercado consumidor está em São Paulo. Então, era necessário na década de 70, como é necessário hoje, criar esses incentivos para que essas empresas importem pelos nossos portos e pelo Porto de Santa Catarina também que criou. Né? Até como uma forma, isso foi criado... Mas nós não dormíamos um pouco em berço esplêndido com esse incentivo aqui, aplicando mal esses recursos aqui no Estado? Olha só... Não para incentivo ao qual ele foi criado, ao desenvolvimento portuário? Olha só, primeiro houve uma falha, eu repito como no bloco anterior, da parte do governo federal, porque quem domina, ou seja, é diferente de alguns portos que elas são estaduais, hoje os portos públicos eles são federais, não são do Estado. Então, ou seja, não houve esses investimentos necessários. É lógico, assim, é evidente que a gente podia estar questionando alguma ação mais dessas atividades, dos recursos dos impostos gerados por essas atividades, para outros grandes investimentos no Estado do Espírito Santo. Poderíamos estar conversando sobre isso um pouco mais. Houve sim, talvez poderíamos ter sido de uma forma mais atuante e poderia estar sendo feito em algumas áreas que não houve. Concordo com você, mas houve. Agora, os municípios, eles se utilizaram desses recursos, vindo do Fundap, né, para construção de unidades de saúde, para escolas, para creches, né, e isso, para outros investimentos de infraestrutura. Isso aconteceu, né, de fato. Estava aplicando em custeio, não? Pagamento pessoal, eu acho, por sua pergunta, ou seja, não existe, diferente, por exemplo, dos royalties, que você não pode usar os recursos dos royalties para isso. Fins. Isso, né? A sua pergunta é muito boa. Então, é diferente. Você só pode usar os recursos royalties para investimento, você não pode usar para custeio. Já os recursos do ICMS Fundap, de fato, ele é livre. Ele faz com que você possa estar contratando o pessoal e pagando o pessoal através desse dinheiro. Né? Mas você imagina se isso para de um ano para o outro.
né? E é importante que está contratando, porque não adianta você estar construindo, fazendo investimento, construindo hospital, construindo escola, construindo creche, você tem que botar pessoal ali dentro. Nós você temos tem que dar ter, manutenção. Eu acho que 2 planos, né? O plano A e o plano B. O plano A é continuar com isso e a briga que os senhores têm lá na bancada federal, a nível do Senado, deputado Ricardo Ferraz. A gente tem sua fala é correta sobre isso. Mas e o plano B? Sua fala é correta e é o que nós estamos pedindo. Assim, a gente não tem que olhar para frente, né? Temos que questionar, talvez erramos algumas atitudes, nessa questão do plano B, né? Agora olhar para frente, né? E não olhar para frente, o que nós estamos pedindo? Que nos dê um tempo para construir esse plano B, sabe? Quando a gente solicita, quando o governo Renato Casagrande, né, que está 1 ano e 3 meses com o nosso governador, quando solicita um prazo para adaptação, é nessa questão de construir uma alternativa, construir o plano B. Quando ele solicita, e nós junto com a bancada também, que isso seja de forma gradativa, é para a gente buscar essa questão do plano B, né? E não só buscarmos a questão do plano B, mas também trabalharmos, eu não sei se vai dar tempo também, desses investimentos para que torne para essas empresas o Espírito Santo competitivo, né? Por que eu quero dizer com isso? A gente perde para São Paulo no que diz respeito, por exemplo, ao mercado consumidor. Mas se a gente tivermos no nosso estado portos melhores, portos de águas profundas, se nós tivermos no nosso estado um aeroporto de carga, né? Ou seja, se nós tivermos nossas estradas duplicadas, ou seja, isso vão tornar para essas grandes empresas fatores competitivos para que permaneçam no estado do Espírito Santo. Que compensa a perda do incentivo. Exatamente. Então, assim, é o tempo que nós estamos pedindo para fazer esses investimentos e podemos nos adequarmos a essa nova realidade que o governo federal, aí sim, com todo respeito à nossa presidenta, está usando um argumento, muitas das vezes não é verdadeiro, né, que é a questão da industrialização. Nós somos a favor, sim, da industrialização, mas nós entendemos que essa não será uma atitude que vai fazer com que as indústrias se fortaleçam. Certo, deputado, nós estamos já começando a chegar ao final da nossa entrevista e voltando só àquele tema inicial, a questão do pó preto, qual a solução que a gente deve adotar para resolver esse grande problema que existe na Grande Vitória e a gente não pode ficar de olhos fechados? Primeiro, está fortalecendo a questão da fiscalização. O poder público tem esse papel, isso é fundamental, ou seja, é papel nosso do poder público. Segundo, está exigindo mesmo dessas grandes empresas que elas coloquem cada vez mais equipamentos modernos para que possa estar protegendo esse pó preto para não entrar nas nossas casas como está entrando. Terceiro, fazer com que haja até um deslocamento, né, dessas montanhas que são instaladas desse pó preto hoje, muito visível aqui na Grande Vitória, principalmente quem mora em Vitória e Vila Velha, vê isso claramente, que talvez deslocar esse pó preto para outros lugares, porque o vento está trazendo para cá, para dentro, né? Para nossas casas, para dentro das nossas vidas. Então, assim, são várias ações que cabe ao poder público, e aí eu tenho certeza que o Ministério Público é fundamental nisso, está fazendo um bom trabalho, isso cabe ao Executivo, cabe a nós, o Legislativo, estar denunciando, estar fazendo leis para que isso possa estar cada vez mais diminuindo esse pó, infelizmente, que está entrando dentro das nossas casas. Certo. Deputado, antes de a gente concluir a nossa entrevista, só parei uma perguntinha. O senhor é candidato a prefeito da Serra? Olha só, primeiro, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós entendemos que a cidade precisa estar avançando no campo da democracia. A cidade precisa ter direito a opções, que isso faz parte da política, é importante para a política. Nós precisamos fazer um programa, estamos construindo isso junto com a população para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a questão dos princípios da coisa pública, né, do zelo do dinheiro público, para que não tenha desvio do dinheiro público, para que a coisa pública seja tratada com princípios muito fortes e tenha destinação correta. Então, assim, nós estamos discutindo isso na cidade. Eu entendo que a cidade precisa, repito, de avançar nessas questões, entendo que a cidade precisa aspirar à democracia, é importante para a cidade ter opções, é fundamental isso, e se for da vontade de Deus,
e se for da vontade da população da minha cidade, nós não vamos fugir de nenhuma ação daquilo que a população nos pede. Nós não vamos fugir disso. Tá ok. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos que haja bons desdobramentos a respeito dessa questão do pó preto aqui na Grande Vitória, e nós faremos outros debates ainda nessa sequência que estamos realizando aqui na TV Ambiental. E você, se quiser fazer alguma denúncia, alguma informação, utilize os nossos contatos, contato tvambiental.com.br, e também o nosso endereço no Facebook, que está aqui embaixo. Vocês podem anotar. Obrigado.